sou a professora Valéria e esta é nossa segunda aula de operações com matrizes. Na primeira aula falamos sobre igualdade de matrizes e nesta segunda aula falaremos sobre adição e subtração de matrizes. A adição de duas matrizes ou mais, quando temos duas matrizes A e B de mesma ordem, então é importante que para somar duas matrizes, elas sejam de mesma ordem. Temos que a soma A mais B tem como resultado uma matriz C de mesma ordem das matrizes A e B que eu estou somando, onde cada elemento da minha matriz C é a soma, ele foi obtido pela soma dos elementos da matriz A e B, todos correspondentes, ou seja, todos de uma mesma posição na matriz. Então, acompanhemos um exemplo. Dadas essas duas matrizes, ambas de mesma ordem, ambas matrizes 3 por 2, o resultado da soma dessas duas matrizes será também uma matriz 3 por 2, onde cada elemento desta matriz, ele será o resultado da soma dos elementos que estão numa mesma posição correspondente nas matrizes que estão sendo somadas. Então, esse meu elemento, que é o elemento A11, que é o elemento que está C11, que está na posição primeira linha e primeira coluna, vai ser obtido pela soma do elemento que está na primeira linha e primeira coluna da primeira, com o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da segunda matriz, ou seja, esse elemento será o elemento 6. Se eu somar o elemento que está na primeira linha e segunda coluna, ele vai ser somado com o elemento que está na primeira linha e segunda coluna da segunda matriz, tendo como resultado 0, que estará na posição primeira linha e segunda coluna. E assim por diante. Os demais elementos serão menos 1, 0, segunda linha da minha matriz resultado, e a terceira linha será 9 e menos 5. A subtração de matrizes, dada duas matrizes A e B de mesma ordem, então, novamente, é importante frisar que para subtrair duas matrizes, elas devem ser de mesma ordem. Denominamos que a diferença entre A e B, A menos B, é a matriz C obtida ao calcularmos a adição da matriz A com o oposto da matriz B, ou seja, A menos B corresponde a A mais o oposto da matriz B, e teremos como resultado uma matriz C. O que é o oposto de uma matriz? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é uma matriz oposta. Então, dando uma matriz de ordem 2 por 2, cujos elementos são 2, menos 1, 3 e 0. A matriz oposta de A, indicada por menos A, será a matriz onde os elementos correspondentes de uma mesma posição, uma matriz 2 por 2 também, cada elemento da matriz resultado, a matriz oposta, é o oposto do elemento que eu tenho na matriz A. Então, o elemento da posição primeira linha e primeira coluna vai ser o oposto de 2, menos 2. O elemento da posição segunda linha, primeira coluna, vai ser o oposto de menos 1, 1. O elemento que estará na posição primeira linha, segunda coluna, vai ser o oposto de 3, menos 3. E o elemento da posição segunda linha, segunda coluna, será o oposto de 0, o próprio 0. Logo, vamos acompanhar um exemplo de subtração de matrizes.
Dada a subtração dessas duas matrizes, eu posso fazer a subtração direta, subtraindo os elementos da primeira matriz menos o elemento que está na posição correspondente na segunda matriz. Ou posso transformar essa subtração numa soma de duas matrizes. A primeira matriz é a mesma matriz que eu tinha anteriormente, que eu irei somar ao oposto da segunda matriz. Então, eu irei somar a matriz cuja primeira linha é formada pelos elementos menos 4, menos 3, segunda linha 2, 0, terceira linha menos 8, 0. E faço a soma dos elementos correspondentes. Então, seja subtraindo essas duas matrizes, subtraindo os elementos correspondentes, ou somando a primeira matriz ao oposto da segunda, eu encontro como resultado a seguinte matriz, também 3 por 2, cuja primeira linha é formada pelos elementos menos 2 e menos 6. A segunda linha é formada pelos elementos 3 e 0. E a terceira linha é formada pelos elementos menos 7 e menos 5. Nesta aula, ficamos por aqui. Tchau, tchau.